Oi, eu me chamo Lara, sou arquiteta e urbanista, graduada em Teresina, Piauí, professora do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e professora do curso de Design de Interiores do Centro Universitário Uninova FAP, localizado em Teresina. Sou também aluna de doutorado do curso de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Eu gostaria de agradecer o convite do simpósio, por eu estar aqui. E eu vou falar hoje sobre o tema rios urbanos e a infraestrutura verde. E meu foco vai ser a cidade de Teresina. Qual a função dos rios dentro da cidade? Eu acredito que muitos de vocês pensaram que o rio tem como principal função o transporte de efluente. Só que essa função, realmente ele tem prejudicado todas as outras funções. Por quê? Por conta da poluição que é gerada com isso. E aí isso vai ocorrer por conta da falta de saneamento básico, né? Na maioria das cidades a gente não conta com saneamento básico eficaz, e isso faz com que grande parte do esgoto seja despejado no rio sem o tratamento. Mas a gente deve lembrar que suas funções vão muito além disso, né? Está relacionado com a circulação de bens e serviços, com abastecimento de água, atividade agropastoril, preservação da fauna e flora, da recreação, geração de energia elétrica. Então, são várias outras funções que o rio apresenta. Por conta dessas funções que ele apresenta, muitas cidades tiveram sua origem associada aos rios, justamente por conta desses benefícios que eles poderiam trazer para as cidades. No Brasil, essa relação harmoniosa entre rio e cidade durou até o século XX, quando a cidade passou a ser bem modificada, por conta dos planos de desenvolvimento urbano. E aí se iniciaram os processos de canalização e retificação desses bens naturais. O Brasil, na década de 1930, acredito que, como vocês saibam, entrou no seu processo industrial. E isso influenciou também na distribuição da população urbana e rural, o que também modifica a relação da cidade com o rio. No início das ações de canalização e retificação, elas tinham uma boa justificativa, Muitas vezes estavam relacionadas com a tentativa de eliminação de surtos de doenças transmitidas pelas inundações de suas várzeas, como acontecia no Rio Tietê. Só que aí essa prática se tornou mais frequente por conta principalmente da valorização do automóvel, que era tido como principal modal. E aí fazia com que os rios se tornassem obstáculos ao deslocamento desse modal. Então, os rios passaram a ser retificados e cobertos, dando origem a avenidas. Em relação à transformação da população brasileira, a gente pode observar esse gráfico do IBGE do censo de 2010. Então, a partir de 1940, a população urbana começa a aumentar. Em 1970, ela chega a ser mais da metade da população brasileira. Esse processo de urbanização sofrido pelas cidades brasileiras provocou o aumento do consumo de água, o aumento da produção de efluentes, o aumento de áreas pavimentadas, sem considerar as consequências disso. Vale ressaltar que os cursos d'água pertencem a bacias hidrográficas e também qualquer intervenção dentro da bacia vai provocar alteração em toda a sua extensão, certo? Por conta desses problemas ambientais que as cidades vinham sofrendo, em resposta à potencialização desses problemas que poderiam vir a ocorrer, vários eventos foram acontecendo, aumentaram a ocorrência desses eventos em relação ao tema de preservação ambiental e também passou a ser mais frequente nos meios de comunicação. Posso citar aqui alguns exemplos de legislação, sendo que a primeira surgiu em 1934, quando ainda não ocorriam todos esses problemas, que é o Código das Águas, que é de 10 de julho de 1934, que aí ele vai falar também que é expressamente proibida construções capazes de poluir ou inutilizar para o uso ordinário a água do poço ou nascente, alheia a eles pré-existentes. Então, a gente nota que desde quando se iniciou o processo de urbanização prejudicial a recursos hídricos, já existia uma legislação, que ela é de 1934. No entanto, ela não é tão eficaz assim porque a gente chegou ao ponto que está hoje,
também porque não tem tanta fiscalização, as pessoas não têm conhecimento sobre a legislação que existe. E aí surgiram várias outras. Em 97 surgiu a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E aí, em 2000, vai surgir uma lei que vai criar a Agência Nacional de Águas, né, que é uma entidade da federação de implementação justamente dessa Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação desse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em 2012, surge o novo Código Florestal, que aí ele vai determinar que as margens de cursos d'água são áreas de preservação permanente, né? Ou seja, essas áreas devem ser preservadas. E aí, a dimensão, a faixa de preservação dessas margens vai depender da espessura do rio. No caso de Teresina, né, que eu fiz o estudo do Rio Parnaíba, essas margens devem ter 200 metros preservadas, porque a legislação, o Código Florestal fala que entre 200 a 600 metros de espessura do rio, ela deve ter 200 metros de margem preservada. Então, aí como está na imagem, vocês estão vendo a espessura do rio, que eu fiz essa medição, né, dos trechos que são mais delgados e mesmo assim dá mais do que 200 metros. Então, o Rio Parnaíba, esse trecho que eu analisei é dentro da cidade de Teresina. A cidade de Teresina, além do Rio Parnaíba, tem o Rio Poti, e eles se encontram na zona norte da cidade, e nessa região eles geram uma região de lagoas. Essa região foi a primeira região habitada da cidade, só que ela ainda não era Teresina, ela era Vila do Poti. E em 1852 é fundada Teresina, né, que foi fundada com o objetivo de ser a capital do Piauí, é a primeira capital planejada do país e foi criada em substituição a Oeiras, porque Oeiras era tida como considerada geograficamente desfavorável e Teresina não. E aí, como Teresina virou capital, em vez desse local onde a população já habitava, que era no encontro dos rios, eles escolheram uma região um pouco mais alta, que é a Chapada do Corisco, que fica, né, na região do centro da cidade, porque é uma região que não era alagadiça que nem o encontro dos rios. E, para isso, a população apoiou essa mudança de, vamos dizer assim, de localização do crescimento da cidade. O Rio Parnaíba, ele pertence à Bacia do Rio Parnaíba, que é a segunda bacia mais importante do Nordeste. É a principal responsável pela drenagem do Piauí, essa bacia, drena também parte do Ceará e parte do Maranhão. A região hidrográfica do Parnaíba é a mais extensa dentre as bacias do Nordeste. Então, como eu já falei, é a segunda mais importante dessa região. Na imagem vocês conseguem ver a extensão da bacia, né, que pega o Piauí, parte do Ceará e parte do Maranhão. Na tentativa de compreender essa relação da cidade com o rio, que foi tão importante, né, para o surgimento da cidade, e ainda é muito importante porque o Rio Parnaíba é o manancial de abastecimento da cidade de Teresina. Então, eu fiz um estudo de suas margens, né, para, através desse estudo, poder concluir como que está essa interação da cidade com o rio. A figura tem a divisão dos trechos, né, que eu separei pela diferenciação da paisagem. Então, comecei pelo trecho Ciano, né, esse primeiro trecho, que é onde encontra-se o Parque Ambiental Encontro dos Rios, como vocês estão vendo aí na imagem. Nesse trecho existe uma galeria exposta, que é essa também que vocês estão vendo aí, que mudou a imagem. Essa foi a configuração das margens que eu encontrei. Por conta da pavimentação do local, propicia essa erosão das margens, além de favorecer a incidência de enchentes. No trecho em amarelo, vocês podem observar que existem essas hortas. Essa era a característica principal desse trecho. Essas hortas são hortas comunitárias, que localizam-se, né, justamente na margem do rio que está dentro da cidade de Teresina, porque a outra margem se encontra na cidade de Timon. Nessas hortas também existem alguns pequenos casebres, né, que são das pessoas que cultivam essas hortas comunitárias.
A região também é caracterizada pela existência do extrativismo mineral em suas proximidades, assim como a existência das lagoas, que eu já falei, e esse extrativismo mineral é justamente nessas lagoas, né, que não estão nessa margem do rio, estão do outro lado da via, mas que também as lagoas, as margens de lagoas, são áreas de preservação permanente. O trecho 3, que se encontra aí na figura, na maior parte dele, não há o respeito do limite delimitado pela legislação de 200 metros. O trecho em destaque é caracterizado por ausência parcial da mata ciliar, havendo presença de vegetação de grande porte, como pode-se observar. Observa-se também na figura a existência de coroas de areia no rio. A presença dessas coroas, é um indicativo do processo de assoreamento que o mesmo vem passando. O trecho 4, o verde, ele localiza-se na região do centro da cidade, que foi onde a cidade começou a se desenvolver como capital. Ele corresponde a esse trecho. Note-se na figura a ausência quase total da mata ciliar na margem do rio. E observa-se também a presença do banco de areia aparente, assim como na imagem anterior. No trecho 5, observa-se como característica marcante a presença de lavadores de carro na avenida. Esses lavadores, eles utilizam a água do rio para lavar os carros e despejam diretamente a água suja, que foi contaminada com a sujeira do carro e com os produtos de limpeza. E na foto dá para perceber que é muito utilizado esse serviço pela população. Então, é muito importante que essa população seja informada dos danos que esse serviço causa para o rio que é tão importante para a cidade, porque aparentemente não se tem educação ambiental para se ter tanto uso dessa prática. Vale ressaltar que essa atividade econômica é o meio de sobrevivência de muitas famílias da região, então não pode ser simplesmente erradicada, mas sim deve ser adaptada aos parâmetros de sustentabilidade. Observa-se também na região a presença da densa vegetação de grande porte. Após essa análise, foi possível a elaboração dessa tabela, que se compara os trechos, o processo de assoreamento e a mata ciliar. Então, o que a gente observa? Que em todos os trechos existe o processo de assoreamento. Foi detectado o processo de assoreamento na visita. Em relação à mata ciliar, no trecho 1 e no trecho 3 existe uma grande perda da mata ciliar. No trecho 2 é uma perda parcial. No trecho 4, perda quase total, que foi onde se iniciou a cidade. E no trecho 5, ainda é muito presente. Então, confrontando a modificação da paisagem em relação a essa mata ciliar com o processo de urbanização da cidade, encontra-se justificativa para a quantidade de perda da mata no trecho verde. Porque, como eu falei, esse trecho foi o local escolhido para a formação da cidade. Então, desde seu surgimento, sempre houve concentração de urbanização nesse local. O trecho em amarelo indica a localização da Vila Velha do Poti, que é onde as primeiras pessoas habitaram. Por conta da baixa densidade populacional, não apresenta uma perda da mata ciliar tão grande como a encontrada no trecho verde. O trecho em magenta apresenta o sentido para onde a cidade cresceu após a ocupação do centro. Esse trecho ele foi alvo de muitos conjuntos habitacionais, porque a cidade de Teresina ela teve essa característica de crescimento por conta de vários conjuntos habitacionais que foram criados. E essa região foi uma das regiões que abrigou muitos desses conjuntos habitacionais. E essa justificativa também toma força quando é comparada com o trecho em azul, com a maior presença de mata ciliar, que esse trecho ele se localiza na zona sul, que é a zona mais recentemente urbanizada em relação às anteriores. Então, por conta de ser uma urbanização mais recente, ainda não sofreu tantos os danos do crescimento da cidade. Então, a gente percebe que a infraestrutura verde ela seria um mecanismo de atuar a favor da preservação dessas margens. Por quê? Porque a infraestrutura verde ela vai se tratar da união do uso de vegetação com o manejo da água, com a associação desses elementos, sendo uma solução de armazenamento ou tratamento de água. No caso, por se tratar uma margem de rio, seria, na verdade, um corredor verde, Então, ele atuaria de uma maneira muito positiva. Por quê? Porque ele ia diminuir
no caso, a vazão de água que corre para o rio, que tem gerado um processo de erosão das margens. O uso desse instrumento ia permitir também a criação de ambientes mais agradáveis, ambientes que fossem convidativos para a população. E a partir do momento que a população entra em contato com esses locais, ela vai ter um sentimento de cuidado com o local, porque ela vai tentar preservar aquilo que ela usa, diferente daquilo que ela não usa. Então, se ela nunca utiliza aquele rio, aquelas margens, para ela não faz diferença, porque ela não está nem passando por ali, então ela não está vendo o que está ocorrendo com aquele local. Ao contrário de locais que são agradáveis, que vai fazer com que as pessoas interajam com aquele local e aí, a partir daí, vão perceber as pequenas diferenças que ocorrem na paisagem do local. Então, eu reforço que a infraestrutura verde seria uma alternativa para a preservação do local. É importante lembrar também que deve haver educação ambiental, que muitos dos problemas que ocorrem hoje em dia nas cidades é por falta de educação ambiental. As pessoas não têm noção do que elas estão causando para o meio ambiente, que as pequenas ações poderiam fazer grande diferença no todo. Além de que, se elas são educadas, se elas conhecem a legislação, elas podem também exigir mais das ações públicas. Conhecendo a legislação, ela vai saber se o que está sendo feito naquele local é correto ou não, se deveria ser feito ou não. Então, também, a educação é uma maneira forte e eficaz de preservação. E outro ponto que eu levanto em relação a essa educação e da legislação é a questão da governança interfederativa, porque esses bens, esses cursos d'água, eles dificilmente são de apenas um município, vamos dizer assim. Então, no caso, o Rio Parnaíba, ele pertence a vários estados. Por quê? Porque ele está dentro de uma bacia hidrográfica e como uma ação na bacia, em qualquer parte da bacia, é sentida em toda a sua extensão, ele deveria ser, vamos dizer assim, administrado por todos os locais que têm interesse nisso, que deveriam ter interesse nisso, que sofrem influência disso. Então, não é questão só de Teresina cuidar do Rio Parnaíba. Claro, todos têm que cuidar, mas tem que ter um consenso do que estão fazendo, das ações que estão fazendo, para que isso ocorra de uma maneira harmoniosa. Não adianta a cidade de Teresina fazer de um jeito e a cidade de Timon, vamos dizer, que está logo na frente, né? Se a gente estiver olhando para o rio, estiver fazendo uma ação totalmente contrária ao que Teresina está fazendo ou vice-versa. Então, uma anularia a outra. É necessário que tenha essa conversa entre os interessados nesse bem, né? Os que são influenciados por esse bem, os que necessitam desse bem, certo? Para concluir, eu coloco que, por conta, né, desses problemas que a gente vem sofrendo, como eu já falei, que esse tema ele está mais atuante na mídia, é possível perceber esse novo olhar sobre os rios e os córregos urbanos, né? Eles sendo vistos como espaços de oportunidade ambiental, oportunidade social, oportunidade recreativa, oportunidade cultural e oportunidade econômica. Portanto, gostaria que vocês que estão assistindo, que nunca pensaram sobre esse tema, que pensem mais sobre isso, estudem e vamos tentar cuidar, vamos tentar fazer a diferença, estudar, conhecer a legislação, tendo em vista a grande importância desses cursos d'água para o mundo, uma vez que algumas cidades já vêm sofrendo com o problema de falta de água potável. Mais uma vez, eu agradeço a todos que assistiram e obrigada ao simpósio pela oportunidade. Obrigada.